privacidade e proteção de dados pessoais. Todos os dias, deixamos uma trilha de rastros analógicos e digitais em nossas interações com entidades públicas ou privadas, sem nos preocuparmos com a segurança desses dados. Documentos, fotos, preferências religiosas, políticas, ideológicas, bem como dados biométricos estão entre eles. Inúmeros casos de vazamento ou mau uso de informações foram reportados ao longo da década de 2010, o que levou governos de países democráticos a estabelecerem uma regulação única e ampla para proteger os dados pessoais de seus cidadãos. Em 2018, a União Europeia promulgou a GDPR, General Data Protection Regulation, para estabelecer esses limites no âmbito daquela comunidade. Um projeto que teve início em 2012 e foi aprovado em 2016. O Brasil também possui uma importante iniciativa, cujas boas práticas foram inspiradas na legislação europeia. A lei brasileira, conhecida pela sigla LGPD, foi promulgada em 2018. A Lei Geral de Proteção de Dados tem por objetivo regular o que entidades públicas e privadas fazem com nossas informações pessoais, bem como estabelecer sanções em caso de descumprimento. Mas o que são dados pessoais? De acordo com a legislação, dado pessoal é informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Sendo mais específico, podemos dizer que dados cadastrais, data de nascimento, profissão, dados de localização GPS, identificadores eletrônicos, nacionalidade, gostos, interesses e hábitos de consumo, entre outros, se enquadram como dados pessoais. Além desses, existe outro grupo denominado dados sensíveis, que é constituído por origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. É importante dizer que o simples ato de tirar uma foto sua ou de um documento para dar entrada em um edifício já justifica a aplicação da lei. Ao lidar com dados pessoais, é preciso ter em conta que quaisquer das seguintes atividades estão sujeitas à aplicação da legislação: coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Ufa, bastante coisa, não é? Você imaginava que a tratativa de seus dados pessoais podia ser tão ampla? Mas vem cá, isso significa que nenhum dado pode ser guardado? Claro que pode. Na verdade, o que se espera das organizações é que elas demonstrem de forma transparente o que estão coletando e para qual finalidade. Além disso, as organizações precisam divulgar por que precisam desses dados, garantir sua qualidade e segurança, informar o tempo de retenção, como eles serão descartados, estabelecer medidas de prevenção a danos causados pelo vazamento dos dados, não discriminar pessoas, responsabilizar-se e prestar contas aos titulares, permitindo, sempre que possível, acesso aos dados e sua respectiva exclusão. Para dar nome aos bois e entender quem faz o que nesse contexto, você precisa saber que os agentes de tratamento são os responsáveis pelo que é feito com os dados dos titulares: controlador e operador. O controlador é aquele que decidirá o que será feito com o dado e precisa prestar conta aos titulares dos dados pessoais. O operador, por sua vez, é responsável pela execução do tratamento e, em muitos casos, é um papel exercido pelo próprio controlador. Outra figura importante é o encarregado de dados, ou DPO, Data Protection Officer. O DPO é o elo entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Não expliquei o papel da ANPD anteriormente, mas ela é uma autarquia responsável por regular e editar regulamentos relacionados à proteção de dados pessoais e privacidade, divulgar para o público em geral, além de fiscalizar e aplicar sanções em caso de descumprimento da LGPD. Para mostrar seu comprometimento com a proteção dos dados pessoais, toda a organização deve elaborar uma política de privacidade e proteção de dados pessoais, implantar medidas de segurança para garantir sua integridade, mitigar os riscos de vazamento de dados pessoais e tornar público, princípio da transparência, seu RIPD, Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais. Em conformidade com a legislação, nós desenvolvemos a nossa política de privacidade e proteção de dados pessoais.
Deste trabalho, surgiram 8 RIPDs, uma vez que cada relacionamento entre a empresa e os titulares de dados pessoais é diferente. Foram mapeados os seguintes perfis de titulares de dados pessoais: candidato em processo de seleção, cliente, contato geral, fornecedor, funcionário, prospect ou lead, usuário administrador da plataforma iTransport e usuários de serviços que usam os aplicativos iTransport. Além de documentar de forma transparente nossa relação com cada um desses perfis, dispomos de um plano de resposta à violação de dados pessoais, Data Breach, que visa orientar os responsáveis, especialmente o DPO, sobre como lidar com situações que envolvam o vazamento de dados pessoais. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre proteção de dados pessoais e sobre nossas iniciativas. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato com o nosso DPO pelo e-mail privacidade@itransport.com.br.